Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Amanda. Neste vídeo eu vou fazer a correção dos exercícios sobre congruências de polígonos, na página 57 da apostila de vocês. Então abram a apostila na página 57 e façam a correção comigo. Então, antes de resolver os exercícios, eu gostaria de relembrar aqui com vocês o que é a congruência de polígonos. Então, vamos lá. A gente tem congruência de segmentos também. O que significa que dois segmentos são congruentes? Significa que a medida deles é igual, eles têm a mesma medida, certo? Por exemplo, aqui o segmento AB mede 3 centímetros. O segmento CD também mede 3 centímetros. Então, neste caso, a gente diz que os segmentos AB e CD são congruentes, ok? Por que eu não posso falar que esses segmentos são iguais? Porque eles não são o mesmo segmento, né? Esse segmento aqui começa no ponto A e termina no ponto B. Este outro segmento começa no ponto C e termina no ponto D. Então, eles não são iguais, tá vendo? Os vértices dos segmentos são diferentes, mas eles possuem a mesma medida. Então, para não falar que eles são iguais, a gente diz que eles são congruentes. Eles têm a mesma medida, certo? Aí, a gente também tem congruência de ângulos. O que significa dizer que dois ângulos são congruentes? Significa dizer que eles possuem medidas iguais, eles possuem a mesma medida. Por exemplo, aqui, a gente tem dois ângulos que a gente pode observar aqui, que são o AOB e o BOC, certo? O que acontece? O AOB mede 15 graus e o BOC também mede 15 graus. Então, a gente diz que eles são ângulos congruentes, certo? E por que a gente diz que eles são congruentes e não que eles são iguais? Porque aqui, por exemplo, ó, este ângulo, ele tem vértices no AO, ele tem o vértice O, né? Mas ele é o AOB, certo? E esse outro ângulo é o BOC. Eles não são o mesmo ângulo. Eles só possuem a mesma medida. Então, é por isso que a gente não diz que eles são iguais. A gente diz que eles são congruentes, ok? Seguindo esse mesmo raciocínio, o que seriam polígonos congruentes, então? Os polígonos congruentes são aqueles que possuem os elementos correspondentes congruentes. Por exemplo, aqui, na apostila de vocês. Estes dois polígonos mostrados aqui seriam congruentes. De que forma? Eles têm que possuir os lados correspondentes com a mesma medida e os ângulos correspondentes com a mesma medida. Por exemplo, aqui, está falando que o ângulo A é correspondente ao F. Esse é correspondente a esse. Então, se esse medisse, sei lá, 15 graus, esse também teria que medir 15 graus, certo? Os ângulos correspondentes são congruentes, possuem a mesma medida. Este lado AE seria correspondente ao FL. Então, se aqui medisse, sei lá, 1 centímetro, aqui também teria que medir 1 centímetro. Os lados correspondentes são congruentes, ou seja, os lados correspondentes possuem a mesma medida. E assim iria continuar. Este ângulo seria correspondente a este, este a este, e assim por diante. Este lado seria correspondente a este, e este correspondente a este, e assim por diante, certo? Então, a medida desse seriam igual, a medida desse é igual, desse é igual, desse é igual, desse é igual, certo? Isso significa que os ângulos são esses dois polígonos são congruentes, ok? Assim, de outra maneira, explicando, é como se eu pudesse pegar esse polígono aqui e colocar em cima desse e ia ficar exatamente em cima, assim. Todos os ângulos com a mesma abertura, né, os correspondentes, e os lados correspondentes com a mesma medida, ok? Então, agora vamos para os exercícios.
Aqui no exercício 39 diz: observe os polígonos congruentes abaixo. Tá vendo? Tem esses dois polígonos. Aqui não está marcando a medida dos ângulos e nem a medida dos lados. Como é que eu sei, então, qual ângulo é correspondente a qual e qual lado é correspondente a qual? Eu tenho que observar estes risquinhos. Então, por exemplo, quando eu falar de ângulos, qual seria o ângulo correspondente a esse ângulo em A? Esse aqui tem um risquinho só, eu tenho que olhar aqui dentro qual é o ângulo com um risquinho só. Seria este aqui. Qual seria o lado correspondente a este aqui, ao AD? Tá vendo que aqui tem 3 risquinhos? Eu teria que olhar aqui qual é o lado que tem 3 risquinhos. Seria esse daqui, o NP, ok? Então, no exercício pode ser que apareçam as medidas ou não, pode ser que seja indicado dessa forma aqui, com os risquinhos, tá? Então, vamos lá. Escreva o elemento do polígono MNPQ, que é o segundo, que é correspondente ao vértice A. Vamos olhar. O vértice A aqui é o vértice em que está o ângulo com um risquinho só. No segundo polígono, qual é o vértice no qual está o ângulo com um risquinho só? É esse daqui, é o N, não é? Então, o elemento correspondente ao vértice A é o vértice N, ok? Qual é o elemento correspondente ao vértice C? Vamos olhar. Aqui no vértice C é o vértice em que está o ângulo de 3 risquinhos, certo? Neste polígono aqui, em qual vértice está o ângulo de 3 risquinhos? É no Q, né? Isso significa, então, que neste polígono, o correspondente ao vértice C é o vértice Q. Vértice Q. Lado AD. Aqui a gente tem o lado AD. É o lado que tem 3 risquinhos. Qual é o correspondente aqui? É o NP, né? Então, seria o lado NP. Lado BC. O lado BC é o que está com um risquinho só. Seria aqui o lado MQ. Ângulo D. Sempre que a gente for falar de ângulo, tem que ter o acento circunflexo, tá? É a notação de ângulo. Então, o ângulo D. Aqui o ângulo D. No ângulo D, a gente tem 4 risquinhos. Qual é o ângulo aqui que tem 4 risquinhos? É o ângulo em P, né? Então, aqui seria o ângulo P. Tem que colocar o chapéu, tá? E, por fim, o lado CD. O lado CD é o que está com 2 risquinhos, então seria o QP. Ok? Exercício 40. Os pentágonos abaixo são congruentes. Determine no item A medida do lado AB. Então, para determinar a medida deste lado aqui, a gente tem que encontrar no segundo polígono qual é o lado que é correspondente ao lado AB. Porque eu já sei que eles são congruentes, já que o exercício disse. Então, como é que a gente identifica? Vamos olhar aqui. Eu quero identificar o lado AB, então eu quero saber a qual ponto o A corresponde neste polígono aqui. Vamos olhar. O A é o ângulo onde está o ângulo de 115 graus, mas aqui não está escrito, né? Eu não sei. Tá. Então, a gente pode olhar de outra fórmula. O A é um dos vértices do segmento que mede 1 centímetro. Aqui está mostrando o segmento que mede 1 centímetro. Ah, aqui tá, ó. Eixo de 1 centímetro, tá? Como é que eu vou saber se o A é correspondente ao Q ou se o A é correspondente ao M? Olha, é só a gente observar.
O ângulo do M é 145 e o ângulo do A é 115. Então, o A não pode ser correspondente ao M. Ou seja, o A só pode ser correspondente ao Q, certo? Então, eu vou marcar aqui do lado. O A é correspondente ao Q, ok? Beleza. Agora, eu preciso achar a qual o B é correspondente. Bom, se o A é correspondente... Aqui a gente também viu, então, que esse é o segmento de 1 centímetro, ele tem vértices A e E. Aqui a gente tem o segmento de 1 centímetro, ele tem vértices Q e M. Se o A é correspondente ao Q, o E é correspondente ao M, certo? Então, o E é correspondente ao M. Agora, a gente olha para o outro segmento. Os vértices consecutivos do A são o E e o B, certo? Então, os vértices correspondentes do Q são o M é correspondente ao E, então o P vai ser correspondente ao B. Então, o B é correspondente ao P. Ou seja, o segmento AB é correspondente ao segmento QP, certo? Então, qual é a medida do lado AB? A medida do lado AB é igual à medida do lado QP, ou PQ, que é 2 centímetros, certo? Aqui no item B, o perímetro do pentágono ABCDE. Olha, se eles são congruentes, a medida dos lados deles são iguais, certo? Então, o perímetro também vai ser igual. Então, o perímetro desse primeiro polígono aqui vai ser igual, pentágono, né? Mais especificamente, vai ser igual ao perímetro do segundo pentágono. E qual é o perímetro do segundo pentágono? É só a gente somar aqui. 3 mais 1, mais 2, mais 2,5, mais 2,8. Perímetro é a soma da medida dos lados de uma figura geométrica. Neste caso aqui, essa soma vai dar 11,3. O quê? Centímetros. Ok? E por fim, no item C, a medida do ângulo OPQ. Bom, aqui eu já encontrei, né? Quem é o ponto que é correspondente ao P? O P aqui, ele é correspondente ao B aqui, certo? Então, se eles são correspondentes em dois polígonos congruentes, eles possuem a mesma medida. Então, a medida do ângulo OPQ é igual à medida do ângulo CBA. E qual é a medida do ângulo CBA? É 100 graus. Certinho, pessoal? Espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.